detalhes sobre limites. Então, a gente precisa colocar alguns detalhes sobre limites e algumas informações importantes. Para isso, a gente vai trabalhar com duas funções, a função A e a função B. A função A, ela vai ter essa cara, f de x igual a x² menos x menos 2, dividido por x menos 2. A gente já viu essa função, mas eu vou colocar ela aí de novo. E a função B, ela vai ter essa cara. Vou chamar ela de g, vai ser g de x igual a x mais 1. Como a gente já sabe, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está falando de funções é trabalhar com o domínio. Então, qual que é o domínio da f? A gente já sabe que tem que ser diferente de 2, por causa que a gente pode pegar qualquer valor aqui, desde que não seja zero a parte de baixo. Então, são esses valores ali. Em compensação, o domínio da função g é qualquer real, porque eu posso pôr, de fato, qualquer número real aqui. Então, a gente, olhando assim, olhando a lei de formação e olhando o domínio das funções, a gente vê que elas são funções diferentes. Mas repara o que acontece quando a gente coloca o gráfico delas. Eles são muito, mas muito parecidos. A única diferença que eles têm é exatamente neste ponto aqui, que um tem uma bolinha aberta e o outro eu deixei destacado ali, que é uma bolinha fechada. Tá, mas por que eu fiz isso? A gente já trabalhou com isso. Repara que se o nosso x está se aproximando do ponto 2 na função f, em relação à nossa função, ele se aproxima dessa bolinha, que significa que a nossa função está se aproximando desse ponto ali, que em relação a y é o número 3, certo? Vamos olhar na função b. Se o nosso x se aproxima de 2, isso significa que em relação à nossa função, a gente está se aproximando deste ponto, g de x, que em relação a y também é o ponto 3. Então, repara que a gente tem o mesmo limite para a função f e para a função g, quando a gente tem que o nosso x tende a 2. Aí, a gente já vai fazer duas coisas. Primeiro, ficar escrevendo se x tende a 2 é muito demorado. Então, a gente vai aprender agora a notação de como fazer, a notação matemática de como escrever toda essa frase que a gente escreveria. Como é que fica, então? A gente escreve limite. Aqui a gente coloca a nossa função. No caso, a gente pode escrever tanto f quanto colocar toda essa informação aqui. É indiferente. Aí o x, a gente quer que o x, ele se aproxime, ou ele tenda, nesse caso, ao número 2. E a nossa resposta é 3. Então, a gente pode escrever tanto assim, como limite de x² menos x menos 2, x menos 2, quando x tende a 2 é igual a 3. Por quê? Porque falar f de x ou falar toda essa informação aqui, para nós é a mesma coisa. Então, a gente sempre vai fazer isso. Escreve limite, escreve de quem que eu estou falando limite, essa parte é realmente bem importante, escreve para onde o x está tendendo embaixo da palavrinha limite. E depois, igual a algum resultado. Nesse caso, então, como é que fica na função b, ou melhor dizendo, na g? Ficaria limite de g de x, quando x tende a 2, é igual a 3. Ou ainda, limite de x mais 1, quando x tende a 2, também é igual a 3. De novo, limite, se é limite de alguém, e o x tem que tender a algum lugar. Essa parte aqui se refere à função, se refere ao y, e essa parte aqui se refere à parte do x. Tá, mas então, para que serve esse videozinho? Para duas coisas. Primeiro, ensinar a gente como é a notação de limites
E a segunda é, sempre a gente tem que prestar atenção que, por mais que funções apresentem gráficos muito parecidos, o que determina é o domínio delas, então significa já que essas funções são diferentes. E outra coisa é a diferença entre uma bolinha aberta no gráfico e uma bolinha fechada no gráfico. Da onde que eles vêm? Isso vem de domínio de função e da parte de limite de funções, certo?